bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Escola Estadual de Ceará-Mirim espera por reforma há 10 anos. Depois de uma década de abandono, nem mesmo a placa que sinalizava a Escola Ubaldo Bezerra em Ceará-Mirim suportou a ação do tempo. No interior da escola, o quadro é de abandono. As infiltrações desgastam as instalações elétricas, causando choques. Produzem mofo que causam doenças nos alunos e estragam os livros. Como se não bastasse, a água que se infiltra solta partes do revestimento do teto que cai frequentemente, incomodando os estudantes durante as aulas. Banheiros sem portas e telhas quebradas compõem o cenário de abandono que se agrava mais ainda a cada chuva. Quando chove, temos que paralisar as atividades, devido à questão das infiltrações, da rede elétrica que fica piscando. Se chover muito, como choveu agora no mês de abril, quase uma semana inteira, tivemos problemas seríssimos aqui com infiltração. Tivemos que paralisar as atividades por quase 15 dias, que foi uma perda muito significativa de hora-aula para o nosso aluno. O SINT-RN está dando todo o apoio à comunidade escolar da Ubaldo Bezerra. Nós vamos fazer o acompanhamento desse caso exatamente para garantir que seja feita a reforma o mais rápido possível, porque a comunidade escolar necessita disso, e a continuidade das aulas também, o fluxo do ano letivo depende dessa reforma e da melhor condição para receber os alunos aqui da Escola Ubaldo Bezerra. O problema na estrutura das escolas se estende por todo o estado. Esse é o tema da entrevista que você vai assistir agora com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Rômulo Arnaud. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. E um bom dia especial para os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Então, Rômulo, muito aluno sendo prejudicado por falta de aula, por problema de infraestrutura. Pois é, um fator que não é restrito só à capital do Rio Grande do Norte, A maioria das escolas, isso dito pelo próprio governo, a maioria das escolas há décadas não passam por restauração, por recuperação, por reforma, e é óbvio que essa falta de estrutura, essa nova realidade que as escolas têm que se adequar, isso traz prejuízo muito grande para a relação ensino-aprendizagem. Rômulo, quando o sindicato faz uma greve, há logo uma grita geral, o Ministério Público, o governo do estado vai lá falar sobre os prejuízos que o movimento está trazendo. Esse momento é um prejuízo muito maior, não é isso? Sem dúvida. Primeiro que a greve, ninguém faz greve porque quer. A greve é um instrumento político, é uma ação política do sindicato, um direito constitucional. E quando nós fazemos, é para alertar para o governo a necessidade do governo atender às leis, de atender às demandas da categoria e às demandas da educação. E se isso traz algum prejuízo, mas também a greve tem um sentido, um caráter educativo. O mestre Paulo Freire dizia que lutando também se educa. E isso traz um caráter educativo porque nós passamos a cidadania, passamos o ato de cidadania para os nossos alunos, eles aprendem a lutar pelos seus direitos. Mas é óbvio que as aulas paralisadas traz prejuízo sim, assim como traz prejuízo e muito mais quando, por falta de organização, por falta de planejamento, o governo faz reformas nas escolas em pleno ano letivo, como é o exemplo, por exemplo, da escola que eu trabalho, que há mais de um mês que estão paralisadas as aulas, e diante já do quadro que nós já nos encaminhamos para o segundo semestre, vamos ter muita dificuldade para repor essas aulas. Essa questão da reposição de aulas. Quando o SINT chama uma greve, se compromete depois em fazer a reposição de aulas. Os profissionais da educação se comprometem a fazer essa reposição. O governo é o causador, dessa perda de aulas. Não seria bom que o governo assumisse o papel de repor essas aulas, inclusive pagando as horas suplementares dos professores para cumprir aí essa tarefa? Já há uma discussão jurídica sobre isso, Já há muito tempo tem uma discussão de que o fato dos professores fazer a greve não tem necessariamente a obrigatoriedade
de repor as aulas, mas nós, historicamente, por uma questão, né, de estar Compromisso, né? de estar compromissado com a educação, a gente historicamente sempre repôs essas aulas e nós nem tínhamos pensado, nunca nem pensamos nessa situação que é pertinente, né? Se o governo é o causador, cabia ao governo repor, já que fazer a greve é um direito constitucional. E os demais profissionais, eles têm essa necessidade, muitas vezes, de repor, têm a necessidade de cumprir as tarefas, mas de repor os dias paralisados, é óbvio que o trabalhador da iniciativa privada e de outros setores não tem essa obrigação e a gente acaba tendo muito mais pelo compromisso com a educação que nós temos, que nós, trabalhadores na educação, temos. Enfim, as reformas também, feitas de forma atabalhoada, mal planejadas, acabam trazendo prejuízo, mas mesmo assim, mesmo nós não sendo culpados por isso, a gente se dispõe a repor essas aulas, mas é óbvio que isso traz prejuízo, né? Também traz prejuízo para os estudantes, haja visto que nós já estamos no segundo semestre e tem escolas aí paralisadas há mais de 1 mês, 2 meses, em função da reforma. Mas a situação mais grave são as escolas que estão paralisadas exatamente por não ter reforma. É mais grave ainda. São vários casos, inclusive, de tetos, forro de teto que caiu na escola, situações graves, né? Dessas escolas que estão sendo reformadas, nós temos a Dulce Vanderlei aqui na cidade, que foi uma das poucas que já foram concluídas as reformas, e foi fruto da luta dos segmentos da sociedade, da escola, pais, alunos, fizeram manifestações de rua e pressionado o governo acelerou. Apoiadas pelo Sinta, a gente várias vezes nós fizemos cobertura feito aqui, matéria, cobertura, cobertura, né? Os meios de comunicação aí da cidade também têm feito matéria ultimamente. E a Dulce Vanderlei é um exemplo disso, de quando a sociedade se mobiliza, né, não cabe só a nós militantes, professores, trabalhadores da educação, cabe também à sociedade cobrar, reivindicar, fazer a luta, para que essas escolas mudem esse quadro. O número, nós estamos falando de reforma, mas o número de escolas que precisam de reforma, que há décadas não tem reforma, e que estão sendo reformadas é muito pouco, considerando o quadro de necessidade. Né? Aqui em Natal, lá em Mossoró, nós temos várias escolas, eu posso citar aqui a Escola 30 de Setembro, está interditado, os alunos estão em outras escolas, 2 escolas dentro de um prédio só. Nós temos o pátio da Escola Raimundo Gugel, que está interditado, ameaçando cair por cima das pessoas. Então, assim, isso é no estado inteiro, a situação das escolas está muito degradante, né? E é preciso ter uma política de reforma mais intensa agora com planejamento. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando o coordenador-geral do sindicato, o professor Rômulo Arnaud. Rômulo, a questão da estrutura da escola, né, quando ela se degrada, ela é aparente, fica mais fácil, né, de se perceber. Mas a escola vive, né, necessidades outras, né, de reforma que não são aparentes, que não se apresentam como, por exemplo, um teto que cai, não é isso? Exatamente. A questão das escolas do Rio Grande do Norte não é só de reforma não, Leito, é de se adequar a essa nova realidade. O governo tem um programa, e isso é uma cobrança do SINT, né, a gente vem cobrando isso há muito tempo, de colocar ar-condicionado nas escolas em função do tempo, né, da quentura aí muito grande.
E as escolas, às vezes, têm o ar-condicionado, mas não pode colocar, porque simplesmente a fiação foi feita há 30 anos atrás, então ela não aguenta essa nova realidade de ar-condicionado, de laboratórios, etc. O caso, exemplo disso é os laboratórios das escolas, né? Elas praticamente não existem porque as escolas não foram adaptadas para isso. Eu cheguei a fazer reportagem aqui para o Extra Classe TV, mostrando computadores se deteriorando, que foram conseguidos, né, pela escola e não teve como instalar, eles se perderam por falta de uso. E mais, numa realidade onde os alunos têm tudo na palma da mão no celular, o computador, quando chega, demora muito tempo para ser usado em função dessa falta de estrutura, de laboratório, de técnicos para estar recuperando. Aí então esses computadores se tornaram obsoletos. Então é fora da realidade, né? Está na hora, inclusive, da escola trocar os livros didáticos por tablets, em outros estados já tem esse material, onde todos os livros didáticos estão num aparelho, né? E, quer dizer, não se fala mais nem em laboratório de informática, quando a realidade já é outra. E os que têm se tornaram obsoletos, sem uso. Não foram nem usados, não chegaram a ser usados, porque simplesmente não tinha. Quer dizer, a escola está desaparelhada, não tem técnicos, não tem, as directs não tem pessoas para fazer esses reparos. E aí chegaram quadros, né? Não sei como é que dá o nome, quadros eletrônicos. Os painéis eletrônicos, algo assim, tipo display. Esses quadros estão guardados porque as pessoas não estão treinadas para usar, né? Ou não estão instalados na escola porque não tem um espaço adequado. Então, infelizmente, essa é a triste realidade. Acaba sendo um gasto, né, de dinheiro público, um desperdício de dinheiro público. Jogando, também, né? Porque não tem planejamento, né? Jogando na lata do lixo, no esgoto, né, o dinheiro público, porque sem planejamento os equipamentos chegam e não tem uso. Muitas vezes as escolas públicas têm até os equipamentos, mas não têm uso porque não tem espaço adequado e muitas vezes os profissionais são de outra geração, e não foram preparados para usar essas tecnologias, acaba acontecendo isso. Enfim, mesmo assim a gente tem experiências exitosas, ao ponto de uns alunos lá de uma escola de Mossoró fazer uma embalagem plástica que ela se decompõe em 3 meses, a partir da folha do caju. Olha só. Olha isso, uma experiência interessantíssima. Eles estão em Londres, representando o Rio Grande do Norte. Então, assim, mesmo com toda a dificuldade, os professores se superam, os alunos se superam e nós temos a experiência. Imagine se a gente tivesse, de fato, escolas com condições físicas, com condições, né, tecnológicas, com equipamentos, tudo favorável para que o professor desenvolvesse essas novas tecnologias e esses novos conhecimentos. Nós, sem dúvida, daríamos show, porque do jeito que está, os professores ainda assim conseguem fazer o que fazem, e os alunos, né, imaginem com uma outra realidade. É isso. Nós conversamos com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Rômulo Arnaud. Rômulo, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton, obrigado os trabalhadores na educação, telespectadores, e a gente espera que a educação do Rio Grande do Norte dê um salto de qualidade, mas para isso é preciso ter um governo que pense nisso, que tenha, de fato, a educação como prioridade. Por 11 votos a 10, os deputados estaduais rejeitaram a proposta que permitiria a devolução ao Poder Legislativo das sobras do orçamento dos poderes Judiciário e Legislativo. A medida seria fundamental para acabar de vez com o atraso no pagamento dos salários dos servidores do Estado. O SINT-RN lançou uma campanha na internet denunciando os deputados que votaram contra a medida. SINT-RN realiza mais uma reunião com aposentados da educação. Olá, companheiros e companheiras aposentadas. Estamos convidando a todos e todas para mais uma reunião que acontecerá dia 24, às 14 horas, na sede do SINT. Esta reunião nós teremos como pauta um debate sobre a importância do voto e a defesa dos seus direitos. Aproveitando este momento do encontro, nós vamos organizar a nossa viagem, que acontecerá agora em setembro. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o domingo que vem com mais um Extra Classe TV.